Estamos no versículo 6 e no versículo 7 do Salmo 91. Lembrando que o 6, ele é ligado ao versículo 5. O versículo 5 diz, não temerás. O verso 5 diz, não temerás. O 6, você tem que ler ele com esse entendimento. E o que diz aqui? Vamos lá? Começa comigo. Todas essas promessas, elas são assumidas pelo quê? Pela fé. Olha só a promessa do Salmo 91, 6. Nem peste que ande aonde? Mas não esquecendo que ele vem do versículo 5 que diz, não temerás. O que eu não vou temerás? Nem peste que ande aonde? O que é isso? Peste que anda na escuridão, vamos aprender. Não temerás, nem mortandade que assole aonde? Aí termina, e começa o novo entendimento, que é mais uma promessa que nós vamos estudar hoje. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás o que, igreja? Olha a promessa que Deus deu. Deus está dizendo que quando eu habito no esconderijo, eu ando na presença, eu vivo uma vida com Deus, Ele está dizendo que Ele não vai me atingir. Pode estar pegando todo mundo, pode estar acontecendo com todo mundo, pode estar derrubando todo mundo, mas Deus está dizendo que com você vai ser diferente. Porque a Bíblia no livro de Malaquias diz que outra vez nós veremos a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Tem que ter uma diferença na nossa vida. Deus não nos chamou para sermos iguais, para vivermos e passarmos tudo que os outros. Tem que ter uma diferença. Para você poder dizer, não acontece comigo, porque eu sirvo um Deus, e se você quiser que seja assim na sua vida, vamos lá que eu te ajudo, eu te ensino o caminho para servir esse Deus, que vai fazer toda a diferença na sua vida. Vamos lá então. Aí diz mais aqui, não podemos esquecer de que o verso 6 vem do contexto do versículo 5 que diz, o que diz o 5? Não temerás. Então eu não preciso ter medo. Por que eu estou falando do medo nessas duas lições aqui, na lição passada que foi a 7, hoje a 8ª? Porque o medo é a maneira que o inimigo tem de tirar você do esconderijo. Ele sabe que o Salmo 91 só funciona para quem anda no esconderijo. Não adianta deixar a Bíblia aberta na estante se eu não ando no esconderijo do Altíssimo. Não adianta eu abrir a minha Bíblia e ler o Salmo 91 todo dia antes de sair de casa se eu não ando aonde? No esconderijo. Eu posso saber de cor e salteado a promessa, mas ela não vai funcionar se eu não habito aonde? Só por misericórdia. Eu preciso habitar no esconderijo, estar na presença de Deus. Esse é o nosso trabalho, é o meu e o seu. Qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é andar na presença de Deus. O nosso trabalho é habitar, porque vir para a igreja é fácil. Permanecer na igreja, esse é o teu trabalho. Quantas pessoas tu conhece que vieram e que não permaneceram? Você conhece alguém assim? Às vezes a pessoa está desviada hoje. É a mesma coisa, eu vou entrar no esconderijo, vou lá visitar Deus. É simples. Agora, permanecer no esconderijo, viver uma vida com Deus, esse é o nosso trabalho. Então, se o inimigo percebe que através do pecado ele não te derruba, através das tentações que ele coloca ele não te vence, ele sabe que existem emoções e pelas quais ele consegue tirar você do esconderijo. Uma delas é o medo. O medo tira você para fora, porque o medo é o contrário da fé. E a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então o trabalho dele é esse. Agora vamos lá. Vamos olhar as promessas aqui então. Agora vejamos o verso 6. O que ele nos diz? O que o verso 6 nos diz? Primeiro, peste que anda onde? Na escuridão. Aí diz aqui. O que seriam? Doenças inesperadas. Alguém esperava tudo isso aí que a gente passou uns tempos atrás aqui? Não. Ninguém esperava isso aí. Ninguém imaginava que ia acontecer. Já existiram outras pandemias que atuaram na civilização como todo? Sim, mas nós não estávamos vivos naquela época e não vimos o que aconteceu. Pode ter sido até pior do que hoje. Por quê? Porque naquela época eles não tinham a tecnologia. A vacina levava muito mais anos para ser produzida. Por exemplo, você vai olhar a maioria das vacinas que nós tomamos desde criança, que pelo Ministério da Saúde há um código, uma carteira vacinal, que o seu filho começa desde pequenininho tomando aquelas vacinas e vai até, acho que a última era 15 anos por aí. Quantos anos elas demoraram? Hoje a tecnologia é mais rápida, consegue extinguir mais rápido. Antigamente não funcionava assim. Agora vamos lá. Aí diz aqui, então seriam doenças inesperadas, tem coisas que a gente não espera, imperceptíveis e doenças o quê? Microscópicas. E o que foi essa última doença agora? Microscópico, você não enxergava o negócio que te atingia, que chegariam até nós. Você viu que antes do problema aparecer, Deus já te deu uma promessa?
Antes de você enfrentar tudo isso, Deus já te deu a palavra te prometendo o livramento, se você habitar onde? Se você não sair da presença dele, se você não deixar o medo te dominar. E o que a televisão fazia todos os dias dentro da tua casa? O que ela botava? Muitos foram atingidos porque deixaram o medo entrar. Muitos foram acometidos porque deixaram o medo dominar eles. Deixaram a emoção, a palavra do homem ser mais forte do que a palavra do Deus que há milhares de anos escreveu isso aqui, dizendo que você não tinha que ter medo porque ele ia te livrar. Se viesse um vírus, um problema, ele disse: não precisa ter medo disso. Só que às vezes eu ignorei a palavra e acreditei no que as pessoas diziam, no que eu via, nas notícias, e acabei deixando o Senhor de lado. Não faça isso, não vale a pena. Aí diz mais, vamos lá. Então, microscópicos que chegariam até nós. Existem muitas doenças que são transmitidas através do que, pessoal? Alimentos. Quantos alimentos transmitem, né? O que mais? Água. Às vezes numa cidade dá uma virose, dá uma doença porque a água contaminou, né? Ali o local onde que vai para a população toda. Solo, às vezes contaminado. Superfícies, animais, um ambiente contaminado. O que mais, pessoal? Insetos também transmitem doenças, como você conhece o mosquito, a dengue. A dengue é uma doença terrível, muito forte. Você tem um problema de saúde, você morre se você pegar ela. É uma das mais fortes assim que você pode imaginar. Você não dá bola para ela, que você, graças a Deus aqui o pessoal cuida. O que mais? O barbeiro. O barbeiro é o apelido daquele inseto que produzia doença de Chagas. Você já deve ter ouvido falar de alguém, parente, vizinho, amigo. Ah, o fulano está com um coração grande. Você já ouviu falar disso? Às vezes pode ser de outra questão, mas também pode ser dessa. Antigamente acontecia mais. Mas Deus está dizendo: eu prometi que eu vou te livrar. Olá para você que está acompanhando esse vídeo agora no meu canal. Espero que essa mensagem abençoe você, fale muito com você. Eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, você se inscrever no canal e ativar o sininho. Todas as vezes que tiverem mensagens novas, você vai ser notificado dessas mensagens. Então não esquece, ativa o sininho e compartilha com quem precisa. Que Deus abençoe. Você não precisa ficar com medo. Pastor, mas o vírus entrou em mim. Ore. Deus, o Senhor prometeu que ia me livrar. Agora é a hora que eu quero ver a tua promessa se cumprir. Eu quero ver a cura no meu corpo, a cura na minha vida. O Senhor vai ter que fazer uma diferença na minha vida, Deus. Vamos lá, continua comigo. Então, este versículo nos diz que nenhum desses males atingirá aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. A pergunta é essa: você tem andado aonde? Na presença de Deus? Porque um dia estar com Deus é fácil. Agora, o que é o difícil? O que nós temos que fazer? Todos os dias. Vir uma vez na igreja é fácil. Agora, permanecer. Esse é o teu trabalho. Não é o trabalho de Deus, de ninguém, é o meu. Quantas pessoas estiveram com você na igreja, mas não permaneceram? Pessoas que entraram no esconderijo do Altíssimo, mas um dia saíram, não continuaram naquele esconderijo, naquela presença. Esse é o meu e é o seu trabalho. Agora continua comigo, vamos lá. Segue mais, o que diz aqui, pessoal? O Senhor nos pede para santificarmos. O que a gente tem que santificar? Os alimentos, queridos, porque toda criatura de Deus é boa e não há o que rejeitar. Sendo recebido, como é que a gente deveria receber o alimento? Com ações de graça. O que mais que diz aí? Porque pela palavra de Deus e pelo que, igreja? Oração. O que o alimento é? Você pegou o hábito de orar antes de comer o alimento? Orar antes do café da manhã, agradecendo, apresentando, consagrando, do almoço, café da tarde, janta. Às vezes a gente não tem esse hábito, a pessoa chega ali, come tudo, depois sai arrotando ainda. Irmão, a gente primeiro tinha que apresentar e orar a quem? A Deus. A pessoa chega comendo, não está nem aí, lembra de agradecer a Deus quando já acabou, sobrou só o ossinho no prato. Nós temos que criar um hábito. Senhor, eu consagro esse alimento a Ti, em nome de quem? Consagrar, abençoar. Timóteo falou que isso é muito importante. Paulo falou para ele: você deve abençoar o alimento. Você não sabe de onde veio, como foi produzido, o que tem ali. Não sei, mas a Bíblia diz: se eu consagrar a Deus, não é mais o mesmo. Eu vou consagrar a Deus e dizer: Senhor, o Senhor vai me guardar. Eu estou comendo isso aqui na inocência. E a tua palavra diz que ainda que você venha ingerir uma coisa mortífera, não causará dano algum. Então eu tenho que estar na palavra. Senhor, eu estou consagrando, estou abençoando. Deus está prometendo, eu te livro, mas vamos fazer a nossa parte. Segundo ponto aqui: mortandade que assole aonde? Eu estou falando para você, eu lembrei do meu irmão um dia, ela estava comendo um negócio que engorda, e ela disse: Jesus, tira tudo que engorda daqui. Falei, a fé dela está maior do que a minha, porque essa fé eu não tenho.
né? Só que eu acho que não funcionou, porque ela começou cada vez a engordar mais, não estava funcionando. Se ela olhasse no espelho, ela ia ver que a fé dela não estava dando certo para esse ponto. Mortandade que assola ao meio-dia, daí a gente tem que... Não funciona, né? Muita fé você tem que ter. Deus tira tudo que engorda, imaginou? Deus, vou comer uma latinha de leite condensado, tira tudo que engorda. Ah, mas que fé que você tem, essa aí tá forte, tá maior que a minha, vamos lá. Mortandade que assola aonde? Ao meio-dia. Então continua comigo. Esta promessa se refere a perigos inesperados, catástrofes, acidentes e tudo que possa nos ferir ou levar aonde? E há um tempo atrás tinha um problema que levava à morte. Leia o título de novo. Mortandade que assola aonde? E tivemos uma mortandade há um tempo atrás? Não tivemos. E às vezes as pessoas começaram a ficar impressionadas, apavoradas. O pouco conhecimento bíblico leva você para o engano. Você vai atrás de qualquer um que fala qualquer besteira. Ah, é o fim do mundo, o mundo está acabando, Jesus está voltando. Teve até um áudio que uma irmã da igreja me mandou. Não sei, um pastor que se dizia profeta disse: no dia tal, feche a porta da sua casa, não saia para a rua, porque vão ter espíritos matando todo mundo na rua. Dia tal, horário tal. E falou: acenda uma vela, não sei o que. Era um pastor de uma igreja. A irmã: pastor, isso é verdade? Eu falei: irmã, para com essas bobagens. O cara passou até na TV. A TV foi fazer uma reportagem com ele, porque ele marcou o dia que o espírito da morte passaria, a pessoa tinha que estar em casa. Mentira, irmão. Isso é mentira. Na hora da reportagem: não, eu não falei isso. Como não? Está lá o áudio todo, o mundo todo. Mas você vê como as pessoas não conhecem a Bíblia, elas vão atrás de qualquer coisa. Ô pastor, mas mortandade, Deus prometeu. Antes que viesse a mortandade, Deus disse: não fique com medo. Ele prometeu te proteger se você habitar onde? Esconderijo. Ah, pastor, mas é o fim do mundo isso aí que aconteceu. Pastor, isso é o fim do mundo. Irmão, que fim do mundo, irmão? Leia a Bíblia. Isso não é o fim do mundo. Quantos por cento da população morreu? Forçando 3%. Só isso. Não é nada. Pouca gente. Parece muito. É. Mas se você pegar o Apocalipse e for ler o último cavaleiro que vai ser solto, que é o da morte, ele vai matar 1/3. Sabe quanto é que é 1/3? 33,33. Se morreu 3 forçando, já virou uma loucura. Não tem hospital. O coveiro não dá conta. Funerária quase ficou rica. Que eles cobram o cara, aproveita, é ou não é? Né? Cobra caro o caixão, as coisas. É o trabalho, né, da pessoa. Irmão, não tinha hospital para todo mundo. Que loucura, 3% não tem hospital, não tem nada. Você imagina o dia que morrer 33%. O que vai virar esse mundo? Eu não sei, eu quero servir Jesus, quero que ele me leve antes. Quero estar lá caminhando nas ruas de hoje. Agora, se tu quer ficar, o problema é teu. Se tu quer olhar de camarote, fica à vontade, mas eu já quero estar no céu. Quem é que quer estar no céu, diga glória a Deus. Então a gente tem que servir a Deus e habitar onde? Esconderijo do Altíssimo. Agora a Bíblia diz que ele vai levar uma terça parte, que vai morrer com alguma coisa. O que vai ser isso aí? Não sei. Isso aí que aconteceu, que você está vendo, irmão, isso não é nada perto do fim dos tempos. É como Jesus disse em Mateus 24: é só o início das dores. Você não viu nada e o poder que Deus tem. Amém. Pastor, mas isso foi uma loucura. Foi 3%. Você imagina 10 vezes pior do que isso. Para chegar no 33, é muita loucura. Aí diz aqui, ó, mortandade que assola aonde? Mas Deus prometeu que você não tem que ter medo, que ele vai te livrar. Esta promessa se refere a perigos inesperados, catástrofes, acidentes, tudo que possa nos ferir ou levar à morte. Agora, de quantas situações ruins o Senhor fez o que, igreja? Irmão, Deus nos livrou de coisas que eu e você nem fazemos ideia, a gente nem imagina. Por isso que você tem que aprender a nunca reclamar. Fazer o que a Bíblia diz: em tudo dar graças. Tudo, nunca reclamar, jamais reclamar, só agradecer a Deus. Por exemplo, eu tinha uma reunião lá, furou meu pneu. Puxa vida, perdi a reunião. Não, Deus, muito obrigado, o Senhor me deu mais um tempo de vida. Às vezes o Senhor deixou meu pneu furar aqui, porque o Senhor sabe o que ia acontecer ali. Quem é que conhece o amanhã? Não reclame. O meu pneu não furaria sem a permissão de quem? Deus sabe. Mas eu perdi o ônibus, pastor. Brincadeira. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Não era para pegar esse aqui. Obrigado, vou esperar o próximo. Não vou brigar com Deus, não vou reclamar. Porque Deus às vezes está me livrando de coisas que eu não faço nem ideia. E a gente está reclamando. Não consegui esse emprego, mas eu queria. Por que Deus te livrou? Por que Ele não deixou você conseguir? Já se perguntou por quê? Para de reclamar e olhar para o seu umbigo. Deus, o Senhor é o meu Deus, é o dono da minha vida, o Senhor é que me conduz.
eu não vou reclamar nunca, vou só agradecer. Porque se o Senhor não deixou, o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. Então Ele prometeu, tem que confiar nele. Olha o que diz aqui. Então, agora, de quantas situações ruins o Senhor já te livrou? Você tem que começar o seu dia agradecendo. Começar o seu dia com uma oração. Deus, obrigado que eu estou aqui. Quantos não estão? E queriam estar. Às vezes a gente está reclamando, aí diz mais. Todos os males descritos do versículo 4 ao 6 do Salmo 91 não poderão nos atingir se nós habitarmos aonde? Esse é o nosso trabalho, habitar no esconderijo e não sair. Não deixa a televisão, a má notícia, o que for, tirar você do esconderijo. Você tem que se manter lá dentro. E às vezes essa pandemia veio para testar a nossa fé. E para mostrar para nós que a gente fraquejou. Que teve fases que você deixou de acreditar em Deus. E acreditou na má notícia. E às vezes deixou de vir na casa de Deus. Mas ia no mercado, ia na farmácia, ia no vizinho, ia no patrão, ia no trabalho. Ia em tudo, menos aonde? Para mostrar que a gente deixou de acreditar em Deus. E a gente tem que pedir perdão. Porque a gente falhou. Acreditou mais na má notícia do que no Criador dos céus e da terra. Isso mostrou para nós que a nossa fé não era tudo que a gente pensa. Que nós vamos ter que nos fortalecer mais. Aí vamos lá, continua. Não, o que diz mais? Não serás o que, igreja? Atingido. Olha essa promessa. Creia que 1000 cairão ao teu lado. 10.000 à tua direita, mas tu não serás. Isso aqui é uma promessa para quem habita no esconderijo. Agora olha só, quando observamos todos serem atingidos à nossa volta, a nossa mente humana, logo ela pensa que nós vamos ser o quê? Isso é uma grande realidade. Você ouviu a notícia, ligou a TV, está morrendo, está morrendo, está morrendo. Ah, o vizinho pegou, o fulano pegou, meu parente pegou, o Beltrano pegou, meu colega pegou, o outro pegou, não sei quem pegou. Qual era o pensamento da pessoa? Vai, eu sou o próximo. Assaltaram a casa da esquina, a casa do lado, a casa da frente, a casa na diagonal, a casa do outro lado, a casa da outra esquina. Ah, só a minha casa não foi. Qual é o pensamento? Vai, a minha é a próxima. Estão assaltando. Não, está amarrado. É aí que a gente tem que usar a fé. É aí que eu não posso aceitar. É aí que eu tenho que confiar na promessa. Vamos lá, como é que diz? Quando observamos todos serem atingidos à nossa volta, a nossa mente humana, ela logo pensa que seremos os próximos. Então, nesse momento, devemos usar a nossa fé e dizer que nós não seremos atingidos. Pois confiamos em Deus e habitamos aonde, pessoal? Esconderijo. Essa é a hora de você lutar contra os pensamentos, resistir ao diabo e dizer: eu não aceito. Eu não aceito, eu não vou ser atingido, por quê? Porque eu estou habitando o esconderijo, Deus vai me guardar. Pastor, mas e se o vírus vier para o meu corpo? Quem vai morrer o vírus? Não é você, porque ele entrou no corpo errado. Porque eu sirvo a Deus e Ele vai abandonar o meu sangue, porque o Senhor vai passar o fogo dele, vai queimar todo o mal. Agora continua comigo, vamos lá? Creia na proteção de Deus, olha o versículo de Romanos. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? O que a Bíblia diz? De maneira nenhuma. Teve gente que deixou de acreditar. Teve gente que largou a fé, que acreditou mais na má notícia do que em Deus. Só que a Bíblia está dizendo, se eles deixaram de acreditar, Deus mudou? Não, Ele continua poderoso, as promessas dele continuam em pé e elas continuam em vigor para aquele que acredita. Se o outro não acreditou, o problema é dele. Para quem continua acreditando, Deus continua guardando e impedindo que toque em você. Aí diz mais aqui, ó. Sempre seja Deus o quê? Verdadeiro, e todo homem seja o quê? Ah, mas eu acreditei e aconteceu tal coisa na minha vida. Está mentindo. Deus é verdadeiro, Ele não mente. Agora, se tu está falando isso aí, tu está mentindo. Tu acreditou do teu jeito, não do jeito bíblico. Porque Deus é verdadeiro e o homem é o quê? Eu estou me enganando. Eu acho que eu crio, eu não crio. Eu acho que eu acreditei pelo jeito bíblico, talvez não. Vamos lá. Como está escrito? Para que seja justificado nas tuas palavras e venças quando fores o quê? Julgado. Vamos lá. Deus é aquele que pode nos proteger do assalto. Pode ou não pode? Não tenha medo. Não tentarás o Senhor, eu sei. Não estou dizendo para você sair que nem louco. Faça a sua parte, se cuide, mas não tenha medo. Tem gente que deixou o medo dominar. Pastor, eu tenho que lavar a mão, eu posso passar álcool na mão? Pode, até um hábito, evita até gripe, qualquer coisa que você poderia pegar, você evita. Agora o medo, pastor, eu me vestia com aquelas roupas de apicultor, criador de abelha. Botava máscara, luva, bote, galocha, botava pava, tudo assim, saía na rua. Deixa eu ver, isso não é mais a pessoa
confiar. Isso a pessoa já está com o quê? Não, pastor, eu fechei a porta, passei até um velcro nas portas, para não passar. Não, uma coisa é você se cuidar. Tem que se cuidar, com certeza. Agora, outra coisa é o medo. O medo até chama o que é ruim. O medo até traz o problema. Uma coisa é a pessoa se cuidar. Não, pastor, eu vou passar um álcool, eu crio um hábito, eu lavo as mãos. Isso é importante, lavar as mãos. Isso aí os pais ensinaram a vida toda. O seu pai não mandava você lavar a mão? Antes de comer ele não dizia, já lavou as mãos? Sim ou não? Ou na tua casa comia com a mão suja? Não, mandava lavar a mão. Antes de jantar o teu pai não perguntava, lavou as mãos? Sim ou não? E se tu não pergunta para o jovem dele, como... Ah, Jesus. É assim ou não é? Dependendo do filho que tu tem que mandar escovar os dentes, tem que mandar tomar banho, senão fica uma semana sem. Né? Tem que mandar arrumar o quarto, tem que mandar fazer tudo. É um negócio incrível. Se tu deixa, Jesus está virado um cascão depois. Aí diz aqui, vamos lá. Deus é aquele que pode nos proteger do assalto. Pode ou não pode? Pode. Eu não estou dizendo que você não vai se cuidar, mas estou dizendo que não pode ter medo. Tem que confiar em Deus. Pedir para Ele. Vamos lá. Dos perigos, Deus pode livrar ou não pode? Pode. O que mais? Das doenças, Ele pode te livrar, com certeza. Só o que necessitamos fazer é crer e tomar posse do quê? Das promessas. Agora o final. Agora, estas pessoas estão caindo porque não estão no esconderijo do Altíssimo. E nos perguntamos, faça a pergunta para você. Estamos mostrando a essas pessoas o esconderijo do Altíssimo? Agora eu vou mudar um pouco o que eu vou falar. Estamos evangelizando ou estamos observando essas pessoas caírem e não estamos fazendo? Olha para mim, eu sei que a promessa diz, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu? Ok, mas o que eu estou fazendo pelas pessoas que estão à minha volta e que eu estou vendo cair? O que eu estou fazendo? Falando do pecado delas para todo mundo? Oh, tu viu que o fulano pecou, tu viu que o outro adulterou, tu viu que o outro perfeito, roubou, merecia mesmo, tinha que quebrar. É isso que eu estou fazendo? Isso não é comportamento de crente. Isso não é comportamento de pessoa de Deus. O que eu estou fazendo pelo irmão que caiu do meu lado? Às vezes não veio mais na igreja por causa da pandemia, está com medo. Quando eu acho ele na rua, eu evangelizo? Eu prego, convido ele? Ou só passa reto e não faço nada? Irmão, nós como cristãos não podemos ficar vendo as pessoas caírem ao nosso redor e não estender a nossa mão. Não é só orar. Eu sei que orar ajuda, mas muitas vezes eu tenho que estender o que, pessoal? A mão e ajudar essa pessoa a se levantar, ajudar essa pessoa a voltar para a igreja, ajudar essa pessoa a se levantar para voltar para o esconderijo de quem? Do Altíssimo. E se ela não sabe o caminho, é por isso que ela está caindo, para isso que Deus me chamou, para mostrar para ela que Jesus é o caminho que leva ela para o esconderijo. Às vezes a gente está vendo as pessoas cair, estamos deixando, não estamos fazendo nada, mas Jesus disse, ame o teu próximo como a ti mesmo. Se você caísse, você ia querer que alguém estendesse o dedo e apontasse, ou você ia querer que alguém oferecesse a mão para te levantar? É o que a gente tem que parar para pensar. O que estamos fazendo por aqueles ao nosso redor que caíram? Falamos mal? Damos risada? Apontamos o dedo? Ou estendemos as mãos e dizemos, irmão, conta com a minha oração, conta comigo, vamos voltar para a igreja, não precisa ter vergonha, a gente vai te receber com amor. Qual é a nossa atitude? Tem que ser atitude cristã. Vamos ficar de pé.